curso de licenciatura, né? O objetivo principal dele é a vivência prática, né, com atividade docente, integrando teoria e prática. É o momento, de fato, para a gente exercer, né, a profissão que a gente está aprendendo aqui, que são professores licenciados, né, na área de computação. Eu, nesse estágio, fui muito feliz porque eu encontrei um local que tinha exatamente disciplinas de informática, né, dentro da escola. O estágio foi realizado aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus Limoeiro do Norte, que é a cidade onde eu moro atualmente, e a disciplina, como eu disse, foi justamente a disciplina de informática básica. Pode passar. A metodologia, né, teve uma carga horária, inclusive, professor, a carga horária da disciplina era menor do que o que eu acabei executando. Se tiver algum problema, a gente pode ajustar aí os relatórios. Mas eu quis colocar o relatório com as horas em si que eu utilizei, para que eu pudesse ter uma base depois do que foi feito, né? Mais ou menos do trabalho todo. As etapas principais foram organizadas em três, né? A observação, o planejamento e a regência. As aulas foram presenciais, né? Todas as aulas ocorreram presencialmente e todas foram no laboratório de informática da instituição. Só a avaliação, né, no último dia, que foi feita em sala de aula, né, mas as aulas em si foi presencial no laboratório de informática, né, com acesso à internet. Então, por isso que eu digo que nesse sentido, eu fui privilegiado nesse terceiro estágio aqui. Encontrar um local que tivesse a disponibilidade que eu precisava para desempenhar a docência, né, ali, naquele momento. Pode passar aí, Júlio. Como eu já disse, o meu estágio foi feito aqui no IFCE Campus Limoeiro do Norte. Aqui são ofertados cursos técnicos de ensino médio técnico, graduação e também tem pós-graduação, sendo especialização e até mestrado. As atividades foram desenvolvidas na disciplina de informática básica, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio de química e de eletrotécnica. Então, eram todos primeiro ano, sempre primeiro ano, e eram sempre os alunos dos cursos de química, primeiro, e aí logo em seguida já vinha a turma de eletrotécnica. Isso me ajudou porque as aulas eram sempre também na segunda-feira, né? Isso me ajudou bastante porque eu conseguia produzir o conteúdo, aplicar a aula, né? E aí depois fazer a avaliação do conteúdo, o planejamento da próxima aula. Eu tinha a semana inteira para fazer esse planejamento, né? Com todo o material necessário. Então, também foi bom nesse sentido de eu ter uma aula por semana e as aulas serem seguidas da mesma turma. Então, eu pegava a mesma aula e aplicava para a turma de Química e depois para a turma de Eletrotécnica. Foi tanto que, por exemplo, os alunos da Química, isso já é uma percepção pessoal, os alunos da Química, eles sabiam menos de informática e eram mais interessados. A disciplina era informática básica, né? Então, eles tinham mais interesse ali, participavam mais. Já os alunos da eletrotécnica, eles já tinham conteúdo de informática assim, na bagagem deles, e aí eles não prestavam tanta atenção, mas eles ainda prestavam atenção, mas não era igual a turma de química, né? Que para eles, de certa forma, era muita novidade para eles. Pode passar, Juliana. Então, vamos lá. A orientação foi o professor que me orientou, foi o professor especialista, né, Lauro Rafael Cavalcante Brito. Ele possui formação em análise e desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de jogos digitais e especialização em segurança da informação. Então, por aí, antes de eu conhecer ele pessoalmente, já vi que tinha um bom currículo, né? E aí fui lá para a aula de observação, que foi no dia 28, e percebi que realmente o currículo dele fazia jus ao conhecimento. Ele era muito técnico, né? A metodologia da aula dele era uma aula expositiva, vamos dizer assim que seria uma aula normal, mas a gente via que ele tinha tanta disposição para ensinar, como ele tinha muito conhecimento. Tudo que os alunos perguntavam, ele estava ali sempre respondendo, e as aulas dele tinham conteúdo assim, mais técnico mesmo. Ele sempre usava
os nomes técnicos dos ícones, né? Os ambientes. Então, eu entendo que foi um ótimo orientador também para estar junto comigo nesse estágio. A metodologia que ele utilizou foi uma combinação de aula expositiva, aula prática, então ele sempre dava conteúdo, pedia para os alunos replicarem lá nos computadores do laboratório, e ele também utilizou simuladores e alguns softwares. A avaliação era contínua, né, no final da unidade, teve uma boa integração e esclarecimento de dúvidas. A avaliação, no geral, era contínua, mas houve também uma prova no final do ciclo, né? Mas ele estava sempre ali avaliando e buscando informações dos alunos, se eles estavam entendendo, né? Buscando ali o feedback imediato ali da aula. Pode passar. E aí chegamos na parte de regência. O que foi que eu fiz? Como eu tinha laboratório de informática, né, alunos interessados, internet e tudo mais, o professor me deu um calendário das próximas aulas e os temas das aulas. Então ele disse, essa aula aqui você vai trabalhar ambientação no sistema Windows. Né? Aí na primeira aula eu fiz um recurso digital, que foi a utilização de um objeto digital interativo com 20 perguntas de verdadeiro ou falso. Como eu percebi que os alunos se dissipavam um pouquinho, o que foi que eu fiz? Eu organizei os alunos em duplas e eles teriam que responder pelo menos uma das perguntas, né, no decorrer da aula. Eu ia introduzindo conteúdo e lançava a pergunta para eles me informarem se era verdade ou se era falso. E aí eles mantiveram mais atenção porque meio que virou um jogo, né? Eles teriam que responder em algum momento. Eu também não dei a ordem da pergunta, né? Para que eles não se dissipassem, né? Mas aí deu certo. A gente lançava a pergunta, eles informavam se era verdadeiro ou falso, e aí depois a gente ia comentar o conteúdo daquela questão ali. Então, no total, eu coloquei 20 perguntas de verdadeiro ou falso com o tema de ambientação do sistema Windows. Pode passar. Já na unidade 2, já era um conteúdo bem mais técnico, envolvia inicialização do sistema e BIOS. E aí eu passei a semana meio que quebrando a cabeça, tentando entender como é que eu ia explicar para os alunos que entre apertar o botão e aparecer a tela do Windows, que hoje nesses computadores modernos não vai 5 segundos, né? Como é que eu ia explicar todo o processo que acontecia ali? E aí eu fiz um roteiro de aula normal, expositivo, mas no final eu apresentei esse objeto digital também que eu criei, que foi um podcast que fazia assim, se o boot do computador virasse uma partida de futebol, então a bola ia rolando para cada ator ali dentro do computador, né? Cada componente era um jogador diferente. E aí eles iam resolvendo o que tinham que resolver e passando a bola. E no final das contas eles também informaram que gostaram do vídeo, gostaram da metodologia. E até no final disseram, foi legal você ter juntado essa informação de futebol e computação, porque assim a gente aprendeu de forma mais lúdica, né? Pode passar. E na terceira unidade, aí o professor já pediu que eu fizesse uma revisão, porque foram muitos conteúdos teóricos, né? Tanto de Windows quanto dessa parte aí do boot. Então ele pediu que fizesse uma revisão dos conteúdos para aplicação da prova. Já na revisão, eu criei esse terceiro objeto digital aí, que ele consiste em cartões, flashcards, né? Cartões de revisão. Os flashcards, ele, diferente da opção de verdadeiro ou falso, ele não desafia o seu conhecimento. Ele tem a informação já verdadeira, mas antes de virar, é porque a foto aí está estática. Mas ele é assim, antes de ter a informação completa, ele tem simplesmente assim, tela de login. Nessa figura que vocês estão vendo aí, ele teria só assim, tela de login. Aí a ideia é que você desafie o que você tem de conhecimento do seu próprio, para sua cabeça, né? Você desafia tudo que você tem de conhecimento, e aí foi isso que eu fiz com os alunos. Eu pedi que eles desafiassem, desafiei eles a informar tudo que eles tinham de conhecimento sobre tela de login, por exemplo. Aí depois deles colocar o que eles tinham, a gente virava o cartão e comparava o que tinha escrito no cartão
com as informações que foram discutidas na aula em si, né? Então, no total, a gente fez 48 cartões. Na verdade, foram 47, porque o último cartão era só o link de acesso dos próprios cartões. Então, foram 47 cartões. As aulas eram 2 horas de aula, então por isso que foram muitos cartões. Então, deu tempo explorar todos os cartões e foi o conteúdo da revisão. A gente fez os flashcards, que não era mais verdadeiro ou falso, era a informação realmente verdadeira, e eles poderiam estudar ali por meio desses cartões. Pode passar. Bom, como eu já expliquei para vocês, a gente fez essa inovação de desenvolver os materiais, até porque eu tinha, os alunos estavam em laboratório, tinha internet, tinha qualidade, então eu tive essa premissa de conseguir fazer esses recursos, que foram os questionário interativo, os 48, 47 flashcards, a aula expositiva também fiz o slide, normal como a gente faz, e eu entendo que o impacto foi positivo nas aulas, né, tanto da revisão quanto das aulas expositivas e também do vídeo, né, que foi um audiovisual ali no meio do conteúdo. Pode passar. Então, as considerações finais são: o resultado do final do estágio foi considerado satisfatório, né, tive a oportunidade de praticar a docência, aplicar os conhecimentos, né, tive feedbacks positivos, tanto dos alunos quanto do professor regente, e para mim, foi muito interessante como crescimento profissional e pessoal. Né? Foi uma experiência muito boa, que reforça o nosso compromisso aí com a educação de qualidade. Por fim, eu não sei quanto tempo eu já gastei aí, se for possível, eu queria mostrar um vídeo. Acho que está no próximo slide aí, Juliano. E justamente, um podcast. Eles são 6 minutos. Aí vocês calculam aí se dá tempo de apresentar ele inteiro ou não. O que você acha, professor? Bom, então apresenta, né, Juliano? Sim, sim, vamos apresentar, tá certo, viu? Tá certo. São só 6 minutos, acho que dá tempo. E aí já é a finalização. Olá! Hoje a gente vai analisar um material bem específico. Olha só, um relatório de estágio sobre a experiência de um futuro professor de computação ensinando informática básica para adolescentes no ensino médio técnico. Parece interessante ver a teoria virando prática, né? Exatamente. É o relatório do estágio supervisionado 3, do Tiago das Graças Arraes. Ele é lá da licenciatura em computação da USE, Estadual do Ceará. E o estágio foi no IFCE, Campus Limoeiro do Norte, em 2025. A ideia é ver como ele pegou o que aprendeu na faculdade, principalmente sobre usar tecnologia, e aplicou ali, no dia a dia da sala de aula. E o público dele era um pessoal bem jovem, né? Alunos do primeiro ano dos cursos técnicos integrados, Química e Eletrotécnica. Que idade eles têm, mais ou menos? 15, 17 anos? Isso, por aí. Bem nessa fase de transição, sabe? Aprendendo o básico de informática, que vai ser importante lá na frente, nas matérias mais avançadas do curso técnico. Ok, então vamos abrir esse relatório. Ele fala de 129 horas de estágio, certo? Uma mistura de observar, planejar e dar aula mesmo. Isso. E o Tiago teve a orientação do professor Lauro Rafael Cavalcante Brito. O relatório até menciona a formação dele: análise de sistemas, jogos digitais, segurança da informação. Bem variada. Interessante essa formação do supervisor. Jogos digitais, por exemplo, será que isso influenciou o Tiago a ser mais criativo, a usar essas abordagens diferentes que a gente vai ver? Olha, é bem provável, né? Ter um supervisor com essa bagagem, especialmente em jogos, talvez tenha incentivado o Tiago a sair um pouco do tradicional, tipo, experimentar mais com interação, com visual. E faz sentido, porque depois de observar as aulas do Lauro,
o Tiago assumiu a regência, né? Começou a dar as aulas mesmo. E ele cobriu o quê? Isso, Windows, inicialização do sistema e BIOS e uma revisão para a prova. Exato. E pelo que eu li aqui, ele não ficou só no básico, tipo slide e quadro. O relatório dá um destaque grande para a criação de material didático digital. Gastou um tempo nisso, umas 32 horas, né? Sim. E o que chama atenção é esse esforço de personalizar, de inovar mesmo. Ele fez questionário interativo, sabe? Verdadeiro ou falso. Fez flashcards ilustrados, também interativos. Slides com vídeo. Mas o mais legal, assim, coisas bem específicas que ele criou para contornar umas limitações e engajar mais a turma. Ah, conta aí. Foi aquele vídeo, o vídeo a podcast com inteligência artificial. Nossa, que sacada. Esse mesmo. Genial, né? Ele fez um material explicando o processo de boot do computador, sabe? Desde ligar até tudo ficar pronto para usar, comparando com uma partida de futebol. A ideia era tipo, cada peça do computador, cada parte do sistema é um jogador entrando em campo na hora certa para o jogo começar. Caramba. Futebol para explicar boot e ainda usando IA para gerar narração e imagem. Isso é muito fora da caixa. Totalmente. E o interessante é a narração e as imagens ele gerou com IA e depois, claro, ele editou e ajustou manualmente. Mas qual a intenção pedagógica por trás disso tudo? Usar futebol, IA... Olha, o ponto-chave me parece ser como ele combinou estratégias para superar desafios. Porque, vamos combinar, BIOS e boot são conceitos meio abstratos para quem está começando, né? A analogia com o futebol deixa a coisa mais concreta, mais fácil de visualizar. E usar IA para gerar o conteúdo não foi só modinha, foi um jeito de criar algo dinâmico e atraente mais rápido, talvez. O objetivo era diminuir a dificuldade e prender a atenção desses alunos mais jovens num assunto técnico. Parece incrível no papel essa abordagem cheia de ferramenta digital, IA e tudo mais. Mas e na prática? Como os alunos reagiram? O relatório fala dos resultados. Fala sim. A avaliação foi contínua, né? Observando participação, desempenho nas atividades e teve uma prova no final. O relatório indica que o pessoal aproveitou bem, se engajou bastante. Parece que eles curtiram muitos recursos digitais, elogiaram a criatividade, principalmente o vídeo do futebol com IA, sabe? Fez sucesso. Que legal! E o próprio Tiago, o estagiário, achou a experiência ótima. Sentiu que conseguiu ligar a teoria da faculdade com a prática ali na sala de aula e recebeu feedback bom dos alunos e do supervisor. Parece um caso de sucesso, então. Mas fico pensando, será que essa abordagem tão focada em criar ferramenta personalizada, que deve dar um trabalhão, é algo fácil de replicar? É escalável para outros professores? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A experiência do Tiago mostra o potencial, claro. Mas para isso virar regra, depende de muita coisa. Acesso à tecnologia nas escolas, tempo para o professor planejar e, principalmente, formação continuada para os professores se sentirem seguros para criar ou adaptar esses materiais, né? Inclusive usar a IA de forma ética e eficaz. Não é uma receita de bolo, mas aponta um caminho interessante, sem dúvida. Entendi. Então, para resumir nossa análise aqui, a gente viu um futuro professor que não só aplicou o que aprendeu, mas foi além. Inovou usando tecnologia, até IA, para deixar conceitos técnicos mais palatáveis, mais interessantes para a turma do ensino médio técnico. Exatamente isso. É um exemplo bem concreto de como a prática na sala de aula pode ganhar muito com a tecnologia, né? Desde que tenha essa combinação de dedicação e criatividade pedagógica. Mostra bem essa ponte entre a teoria da universidade e o chão da escola. E deixa uma reflexão no ar, né? Até que ponto essa capacidade de criar ferramentas digitais sob medida, talvez até com a ajuda de IA, pode mesmo transformar o ensino técnico nos próximos anos? Preparar melhor essa garotada para o futuro digital que já está aí. Bom, pessoal, é isso. Aí estão as referências, né, que eu utilizei tanto no relatório quanto no slide. O relatório em si já coloquei lá na plataforma, vou só pedir para... Tem uma assinatura que está faltando, que é do diretor do IF, mas ele vai assinar essa semana, porque
Mas eu acho que tem um prazo ainda para a gente entregar o relatório final, né? Mas ele está completo lá, só falta essa assinatura. E é isso, pessoal. Meu trabalho foi esse. Eu vou utilizar, eu dei uma ênfase também nos objetos, porque eu quero utilizar eles para fazer meu TCC. Então, eu já documentei tanto a parte do TCC, como eu peguei as avaliações dos alunos para poder fechar os dados e escrever o TCC. É isso. Perfeito. Boa noite, obrigado. Perfeito. Parabéns, Tiago, pela apresentação, né, e pelo trabalho também desenvolvido no estágio, né, vi quanto você se motivou e fez realmente o que a gente espera, né, de um trabalho bem consistente, né, parabenizar mesmo, e era uma sugestão que eu já ia dar mesmo, você continuar com esse trabalho do TCC, porque eu acho que foi bem conduzido e eu acredito que tem mesmo potencial para ser o TCC.